Conta-nos a doutrina espírita nas obras doutrinárias, e isso já desde o Livro dos Espíritos, nós encontramos esta informação de que o espírito, ao ser criado por Deus, é criado dentro de uma circunstância bastante singular. Somos criados simples e ignorantes. Essa informação de simplicidade e ignorância, ela é apresentada na obra básica em 5 questões distintas. Na questão 115, repetida na questão 121, depois na 133, na 534 e lá na frente, na questão 1006, novamente, essa mesma expressão, que somos simples e ignorantes, ressurge na obra, reforçando esse conceito e apresentando para nós a leitura de que o espírito, ao ser criado, ele é ignorante no sentido de desconhecimento da verdade, de desconhecimento do bem e do mal, desconhecimento das ciências e de todos os saberes que dizem respeito à vida humana. Nós, enquanto espíritos ignorantes, não sabemos nada, e quando somos criados ainda no princípio de todas as coisas, como nos diz a questão 540 de O Livro dos Espíritos, que somos criados dentro de um grande mecanismo de evolução que vai do átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Quando somos criados simples e ignorantes, não sabemos nem organizar a matéria orgânica ainda. Nós trabalhamos associados à matéria inorgânica, nesse majestoso mecanismo do processo evolutivo. Então, nós não conseguimos nem administrar moléculas complexas, nós temos que trabalhar elementos mais simples. Por isso que o espírito é ignorante e simples. Simples no sentido da dificuldade que ele tem de conseguir dominar a habilidade de lidar com estruturas mais complexas. Mas isso vai acontecendo. Nós vamos crescer e vamos deixar a ignorância e vamos cada vez mais ocupando espaço no majestoso processo da evolução anímica em seres cada vez mais complexos. Vamos vencendo a ignorância, vamos vencendo a simplicidade, acompanhando o mecanismo da evolução dos nossos corpos nos quais nós experimentamos. Assim, portanto, nos diz a questão 120 de O Livro dos Espíritos que o mecanismo que Deus estabeleceu para a evolução dos seres é a experiência. É através da experiência que o espírito vai ganhando saberes e vai saindo da ignorância, avançando em conhecimento e, ao mesmo tempo, assumindo formas cada vez mais complexas. Nessas etapas de desenvolvimento da criatura humana, antes de nós alcançarmos a condição hominal, quando nós ainda somos seres infrahominais, vegetais, animais, nós ainda não temos livre-arbítrio, nós ainda não somos chamados de espírito propriamente dito. Então, como não tenho livre-arbítrio, não tenho consciência de mim mesmo, eu não possuo um desdobramento moral das minhas condutas. Não se exige dos animais uma postura moral. Ninguém vai dizer, mas esse leão está muito egoísta, mas essa formiga é muito orgulhosa. Os aspectos morais não estão relacionados com a condição animal e vegetal, porque esses seres ainda não possuem o desenvolvimento moral. A evolução deles está fundamentalmente no aspecto ainda intelectual da criatura. Quando nós chegamos na condição hominal, quando nós assumimos a postura de sermos já conscientes de nós próprios, capazes de entender o que somos, capazes de compreender a nossa própria existência, que o nosso pensamento se torna contínuo, então nós passamos a ser designados por uma questão conceitual de espíritos. Deixamos a condição de princípio inteligente
para nos tornarmos agora conceituados como espírito. A partir do momento em que me torno espírito, será exigido do indivíduo o crescimento agora em duas asas que não existiam antes. Antes ele só evoluía numa asa, a asa intelectual. Ele só tinha que desenvolver o intelecto. Agora que ele alcançou a condição hominal, ele vai desenvolver ainda a asa intelectual, mas a asa da moralidade vai precisar ser desenvolvida. O livre-arbítrio está entregue à criatura humana. Ele está diante das perspectivas de crescimento extraordinário, em que o que se vai precisar agora fazer é o crescimento intelectual? Vai precisar crescer intelectual. Mas o incrível e extraordinário caminho do conhecimento moral descerra-se diante do espírito, e ele agora terá que trabalhar a sua individualidade, não apenas para conhecer, mas principalmente para saber usar o seu conhecimento a serviço do bem. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, porque até então não se exigia o refreio das minhas emoções em prol do coletivo. Um animal inteligente não era exigido a ele a condição de compreender a ideia de repartir, de obedecer, de estar fazendo algo em favor efetivo do bem por consciência própria. Agora não. Alcançamos a condição de espírito, agora sim, um braço de desenvolvimento moral vai se desenvolver na criatura. O espírito agora terá que desenvolver as duas asas, a asa da intelectualidade, a asa da moralidade, e o sentido de simplicidade e ignorância ganha novos contornos. Ele agora vai vencer a ignorância com o conhecimento intelectual e vai vencer a sua simplicidade a caminho da complexidade pelo entendimento do bem, porque compreender a diferença entre o bem e o mal é profundamente complexo, porque muitas coisas podem parecer que são o bem, mas no fundo escondem o verdadeiro mal. Somente as almas experimentadas, somente os espíritos que já possuem uma caminhada no ponto de vista da experiência é que poderão ter a condição de interpretar o seu saber para que o saber intelectual também se transforme numa conquista moral, promovendo assim o desenvolvimento da criatura nessa caminhada extraordinária que nos conduz à felicidade. Conta-nos a doutrina espírita que a senda do progresso pela qual o espírito vai trilhar a caminho do desenvolvimento das suas potencialidades extraordinárias passam necessariamente pelo experimentar. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, indaga Allan Kardec aos espíritos se é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem. Em outras palavras, é preciso errar para aprender o que é certo? É preciso cometer um equívoco para descobrir que aquilo não era correto? Não. Eu não preciso errar para evoluir, mas eu preciso experimentar. E para aprender o caminho do bem, nós temos 3 vias diferentes para aprender o que é certo. Caminho número 1, eu erro, percebo o meu erro e digo que eu fiz estava errado. Sofro pela decisão equivocada que tomei. Então, eu percebendo as consequências amargas do meu mau passo, eu opto por fazer uma nova estrada. E eu, então, pelo meu próprio erro, avanço para o caminho do bem. Mas os espíritos não disseram que não é preciso errar para evoluir? Sim, não é preciso errar. Mas essa é uma das circunstâncias. Eu posso aprender pelo meu próprio erro. Isso existe.
Segundo caminho, não sou eu que erro. Eu olho o erro do outro e digo, eu não quero isso para mim. Eu vi o que aconteceu com fulano, eu li e vi o que aconteceu, não é bom. Pelo erro do outro, eu não quero isso para mim. Eu vi o que aconteceu com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, com alguém da minha proximidade. Eu tive notícias do que aconteceu e pelo que eu vi do erro que o outro cometeu, eu não quero para mim. Não precisei errar, mas aprendi com a experiência do outro. Eu vivi para que eu visse isso e tomasse a decisão pelo bom caminho. E há uma terceira opção. A primeira é que eu erre. A segunda é que o outro erre. Mas não foi dito que não é necessário o erro? Se fosse preciso o erro de um ou o erro de outro, sempre o erro seria necessário. Então, existe uma terceira via de aprendizado espiritual, que não envolve nem o meu erro e nem o erro do outro. É aprender com as lições daqueles que nos ensinam. Quando Jesus dizia, amai os vossos inimigos, não tem erro na jogada. Ele não está se referindo a quem errou. Ele está ensinando. E se eu fosse um espírito sensível e percebesse as lições que ele me apresentava nessa oportunidade, eu poderia dizer, entendi. Não posso fazer isso, porque meu mestre me disse que não é para fazer. A experiência que eu vivi foi a experiência do aprendizado do positivo e não o aprendizado através do negativo. Então, existem perspectivas extraordinárias de desenvolvimento da criatura, em que sempre a experimentação é o elemento motor que vai oferecer ao espírito o olhar, o experimentar, o perceber as circunstâncias para que ele tome decisão sobre o próprio caminho a seguir. A nossa discussão de hoje está exatamente centrada na decisão tomada diante da experiência. Porque diante da experiência, qual é a decisão que eu tomo? Tão importante, ou talvez até mais importante do que a experiência, é a decisão tomada pelo espírito diante daquilo que lhe acontece. Em síntese, a vontade. A vontade é um instrumento motor que transforma a experiência que eu vivi em novos rumos, em novos caminhos. Porque se não fosse a vontade, nós não teríamos mudanças, expectativas de transformação das nossas vidas. É exatamente a possibilidade de percebermos que a minha condição interna de decidir sobre a minha própria vida é que acelera ou retarda a minha marcha de progresso. Minha vontade, por isso, meu querer, minha decisão é o meu instrumento de transformação espiritual que eu tenho. A minha transformação, ela não vai se dar pela experiência simplesmente, mas pelo aproveitamento que eu tenho da experiência pela qual eu passo. Porque senão todos que passassem pela mesma experiência teriam o mesmo resultado, e isso não é verdade. Eu posso fazer com que vários espíritos experimentem a mesma circunstância e, a depender de cada um deles, o resultado final é diferente. O que eu quero dizer na prática? Eu coloco uma turma de alunos e submeto todos os alunos às mesmas aulas, aos mesmos exercícios, às mesmas provas. Todos terão o mesmo aprendizado? Todos terão o mesmo aproveitamento das lições oferecidas? Todos retirarão das lições ofertadas o mesmo conteúdo e levarão para as suas vidas o mesmo proceder? Não, 1000 vezes não. Não é a experiência simplesmente que acelera, que produz o movimento da criatura. É a decisão dele do que fazer com a experiência que ele tem. Há uma frase muito própria com relação a isso, dita por Divaldo Franco, em que ele diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem,
O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque o mal que me fazem não me torna um homem mau, mas o mal que eu faço, esse sim faz de mim um homem mau. Jean-Paul Sartre, dentro dessa mesma perspectiva, apresenta uma outra frase semelhante, em que ele diz: mais importante do que aquilo que os outros nos fizeram é o que foi que eu mesmo fiz com aquilo que os outros fizeram comigo. Então, o que eu faço com o que os outros me fizeram é que realmente importa para as nossas vidas. Na prática, se pode dizer o seguinte: você tem alguém que sofreu um revés na vida, um golpe afetivo. O grande amor da sua vida abandonou essa pessoa. Amava essa pessoa intensamente e o companheiro simplesmente virou as costas e partiu. O que vou fazer eu com a decisão do que o outro me fez? O que o outro me fez não é tão importante como o que eu vou fazer a mim mesmo ou de mim mesmo com o que o outro me produziu. Somente quando eu mergulho no meu próprio eu e analiso o que eu vou fazer com o que os outros me fizeram, é que eu sei se eu tive ou não um aproveitamento efetivo das experiências que a vida trouxe para que eu pudesse viver. Portanto, a nossa capacidade de avançarmos na vida, de transformarmos o nosso proceder, de caminharmos com mais ou menos velocidade na vida, não depende fundamentalmente da experiência, porque muitos passam pelas experiências dormindo, adormecidos enquanto espíritos, sem perceber o chacoalhar que a vida lhes propõe, enquanto que outros estão despertos para o processo da mudança. Assim, portanto, é a nossa vontade, é o empreender da transformação minha no grande mecanismo da vida que vai fazer com que a gente consiga, sim, oferecer a nós próprios um crescimento efetivo para as nossas almas. Neste sentido, a obra Sol nas Almas, no seu capítulo 51, analisando as características do objetivo da aprovação, assevera para nós o valor que as adversidades, que as dificuldades, que as nossas lágrimas possuem para burilar a nossa vontade. Eu tenho 1000 vontades, 1000 desejos, 1000 impulsos, mas as adversidades vêm e vão lapidando a minha vontade, vão domando as minhas más tendências, vão amansando o meu coração. E as provações vão servindo como instrumentos da lei para dulcificar as nossas almas e oferecer aos nossos corações a serenidade que ainda nos falta, garantindo a cada um de nós o aproveitamento efetivo das experiências pelo burilamento da vontade. Porque se as provações vierem e a vontade não se burilar, não se transformar, ai de nós, que não estamos sabendo aproveitar as oportunidades sagradas que a vida nos confere para que a gente avance na direção do progresso. Mas essa informação com relação à questão do aproveitamento das experiências, da própria vontade, da disciplina das nossas circunstâncias emocionais, também aparece na obra Florações Evangélicas, no seu capítulo 19, numa parte da obra que está tratando sobre a serenidade interior, sobre a calma do espírito, sobre a condição nossa de nos mantermos serenos diante das adversidades que nos tomam. E diz Joana de Ângeles que esse processo de asserenamento, esse processo de acalmar-se por dentro, é fruto deste exercício resultante das experimentações que o espírito atravessa e que ele vai burilando a sua vontade. E no texto, Joana de Ângeles diz, disciplinando a vontade. É esse disciplinar da vontade
no dizer de Joana de Ângeles, que vai oferecer ao espírito o asserenar-se por dentro para dar a calma que ele precisa nos seus momentos de testemunho. Se eu não aprender a disciplinar a minha vontade, se eu não aprender a serenar o meu coração por dentro, as experimentações da vida poderão vir, mas eu posso não aproveitar as lições. Eu posso viver 1000 experiências, mas sem uma vontade de transformar e de me fazer feliz, eu deixarei o cavalo passar encilhado diversas vezes, chorando à margem do caminho, sem uma decisão interna de fazer a mudança que eu preciso fazer. E isso é lindo. É lindo no sentido de que esse é o mecanismo da vida e, portanto, os espíritos sabem que isso se manifesta dessa forma. Na questão 976 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga sobre como podem os espíritos superiores serem felizes, havendo entidades que sofrem na escuridão, como que eles podem estar em condição de felicidade se eles estão vendo que outros sofrem? Aí diz os espíritos, porque eles sabem que os sofrimentos dos outros foram escolhidos por eles próprios, pela sua própria vontade. É uma experimentação que o espírito passa para domar a vontade, para disciplinar o seu ser. Aquilo será útil para o burilamento deles. E uma segunda questão muito interessante, dizem os espíritos a Kardec, é uma experiência temporária, porque os espíritos superiores sabem que quando eles se disciplinarem, automaticamente o sofrimento cessará. Então, se o sofrimento é temporário, se ele sempre vai terminar, porque o destino é a felicidade, e eles são decorrentes da busca que o próprio espírito fez de si mesmo, então, eles não se angustiam, porque eles possuem uma leitura do mundo bem diferente da nossa. Na obra Religião dos Espíritos, na página 87 da versão antiga, porque essa obra ela não era marcada por capítulos, ela comenta sobre a ação dos benfeitores nas nossas vidas, dizendo que eles atuam com todo tipo de ação, mas não interferem na vontade do ser humano. Por quê? Porque ele precisa ter a vontade do progresso, esse desejo de se transformar, essa vontade de ser diferente, tem que partir do espírito. Eu posso ser o mentor de quem eu quiser, mas eu não tenho o poder de interferir na vontade do outro, porque ele precisa querer ser melhor, ele precisa desejar ser feliz. Seria uma construção falsa se nós nos mascarássemos de sermos realmente bons na tentativa de ocultar a vontade dos outros e tentar exercer uma influência sobre a vontade do protegido. O protegido precisa ir tateando pelos seus próprios passos, ainda que no escuro, procurando a luz. Tem que ser assim. Ele tem que ter a vontade de se movimentar nesse sentido. Porque se não existir da parte do espírito esse desejo, essa vontade, nós estamos marcados para não estarmos nas condições ideais do fenômeno que nós atravessamos hoje, que é o fenômeno do processo de transformação que a humanidade atravessa, como diz o nosso tema central, na questão referente aos aspectos da regeneração do nosso mundo. Hoje, às portas do processo de ida para um mundo de regeneração, o que nos impede de acessar essa sociedade? O que impede os espíritos de ingressarem na condição mínima suficiente para permanecerem no planeta? Há muitas pessoas que dizem, não, mas muitos espíritos vão migrar da Terra, muita gente não vai dar conta. As pessoas falam assim como se de repente não tivesse vaga para todo mundo, mas não é verdade. Existe vaga para todos. Se todos os espíritos vinculados à Terra
apresentarem a condição mínima para permanecer no planeta, ninguém migrará. Ninguém vai migrar. Só migrarão da Terra as almas que efetivamente demonstrarem que não têm condição de permanecer no orbe. E que espíritos são esses? Quais as características que nós podemos dizer que os espíritos possuem e que lhes impedirá de permanecer no planeta Terra? Olha a característica que existe e está posta lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 27. Lá é dito: migrarão do planeta os espíritos marcados pelo fato de serem maus, não tocados pelo bem. Veja que não são os maus, são os maus não tocados pelo bem. E o que seria uma boa definição de uma pessoa que é má, não tocado pelo bem? Um espírito mau, não tocado pelo bem, seria um espírito mau, mas que não é tocado pelo bem. Essa que é a definição. Ou seja, o bem não o toca, ele não se sente tocado. Ele faz o mal e diz assim: eu fiz, conto para você que fiz, gostei de ter feito e faço de novo e ainda aconselho os outros a fazerem. Solta a minha mão para ver se eu não faço de novo. Eu adoro fazer o que eu fiz, não sinto remorso e vou continuar do jeito que eu sou. Ele sofre, portanto, da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou querer ser sempre assim. Só que ele não vai ser sempre assim, porque a marcha do progresso se impõe sobre os espíritos e ainda que ele queira, lá na frente, ele se curvará à necessidade de mudança, porque é impossível ser feliz sem amar. E a sede de felicidade, a sede de paz, chegará um dia que vai curvar todos nós para dizermos: não suporto mais. Preciso mudar a minha vontade. A minha vontade precisa se alterar, porque eu não suporto mais ser infeliz. E, naturalmente, nós vamos procurar uma nova história para as nossas próprias vidas. A vontade, portanto, é o grande móvel do espírito na direção do progresso. Se nós tivermos uma vontade firme de dizer: eu não quero mais ser como eu sou, eu quero mudar, automaticamente eu saio daquela possível, entre aspas, lista dos espíritos migráveis. Os espíritos migráveis ou espíritos programados para a migração são os que estão de costas para o fenômeno da evolução. Eles são quase que impermeáveis à mudança. A sua vontade está como que cristalizada diante dessas perspectivas e diz: não suporto mais esse pessoal me perturbando, querendo que eu mude. Eu vou continuar como eu sou. Quando eu tomo essa decisão na minha vontade, eu me inscrevo entre aqueles que vão migrar. Mas quando, ao contrário, eu digo: eu não suporto mais ser quem eu sou, eu quero mudar, ainda que eu ainda seja mal, ainda que eu ainda seja mal, eu já não sou mais o mal não tocado pelo bem. Eu sou o mal tocado pelo bem. Eu digo: meu Deus, o que eu fiz? Fiz besteira, não podia ter feito. Nossa, mas eu faço de novo. Errei de novo. Nossa, meu Deus, não queria mais ser assim, mas faço de novo. Esse é mal, mas é mal tocado pelo bem. O que vai acontecer com os espíritos que estão nesse padrão de vontade? Que são maus, mas são maus tocados pelo bem. Diz a doutrina espírita que os maus não tocados pelo bem migram do planeta para uma outra sociedade mais primitiva. A Terra avança para uma condição melhor, sai de planeta de provas e expiações para uma nova realidade social chamada mundo de regeneração, e os que não se modificam migram da Terra para recomeçarem o trabalho seu em outros mundos, novamente no estágio de provas e expiações, que é um modelo social típico da Terra. Maldade, perversidade, crueldade, indiferença, desamor, ódio, egoísmo, inveja, paixões envilecentes.
esse cenário de perversidade é muito típico de mundos de provas e expiações. Não conseguiu se tornar sensível, migra da Terra para reintegrar a esta sociedade num outro lugar. Tá, mas isso é os que não mudaram. E os que são maus, mas que são tocados pelo bem? Eu vou guardar para dizer deles daqui a pouco, só para deixar vocês curiosos. Eu vou falar dos que se modificaram. Os espíritos disseram, não, eu não posso ser assim, eu tenho que mudar, eu não quero mais ter esse processo de desamor na minha vida. Os que se transformaram, esses permanecem na Terra. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, são apresentadas 3 características comportamentais desses espíritos. Característica número 1, desejo de compreender e viver a lei de Deus. Está lá no item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Característica primeira, desejo de conhecer e viver a lei de Deus. Então, não é só você ter uma vida, como muitos poderiam pensar, religiosa, dentro de um templo religioso. Não. É amor a Deus no sentido pleno. É amar a Deus, amar a natureza, cuidar dos animais, cuidar das plantas, do meio ambiente, apaixonar-se pela vida, ter prazer de viver, sentir-se integrado na obra da criação, ser alguém que se apaixona pelo dom de viver, que ama viver, está apaixonado pelo dom da vida, enxerga Deus nas coisas em seu derredor, tem uma conexão com Deus pela prece, pela oração, sente-se protegido, sua fé é vibrante, é forte, mas não é só um sentido religiosesco, não é só um sentido de sacralidade, ele tem uma visão de mundo em que ele ama a natureza que o circunda como expressão da vontade desse Criador e, por isso, se integra dentro desse trabalho. Característica número 2, acentuado senso de justiça. Ele não permite mais uma sociedade com tantas desigualdades como a nossa. Ainda que a nossa sociedade possua traços dolorosos de desequilíbrio do ponto de vista da sua condição social, os indivíduos que já possuem essa mudança, eles atuam, mesmo que a sociedade seja assim perversa, tentando diminuir essas diferenças, tentando amar as pessoas. Oferecem-se como instrumentos para a garantia da harmonia entre as criaturas. Não colaboram para uma sociedade perversa. Procuram de todas as formas atuar para que exista lugar para todos. Gostam de cuidar de pessoas, gostam de se dedicar aos outros, porque se o primeiro dos elementos era o amor a Deus, o acentuado senso de justiça é a expressão do amor ao próximo. Eles, portanto, estão preocupados com o semelhante, eles cuidam dos outros, eles fazem sociedades mais fraternas, eles estão dispostos a viver em comunidade, eles sabem lidar e respeitar mais as outras pessoas, são indivíduos nesse grande mecanismo de crescimento na relação com o seu semelhante. E tem uma terceira característica. Ora, se a primeira delas era sobre o amor a Deus, e a segunda era sobre o amor ao próximo, a terceira vai ser sobre o amor a si mesmo. O que altera na vontade dessas pessoas para que elas consigam promover em si uma transformação de tal sorte que a vontade se transforma num instrumento de transformação espiritual. A vontade desses seres se volta para ver a natureza, para ver o próximo e para ver a si mesmo de maneira distinta. Ele se conhece como espírito, ele se entende como ser imortal, ele quer a sua felicidade como espírito, ele quer a felicidade que não acaba com a vida na Terra, ele quer a felicidade perene e descobre que essa felicidade está relacionada com os dons do espírito. E na obra de Kardec são apresentadas 4 imperfeições morais que serão trabalhadas por aqueles que se modificam, que a vontade lhes altera, para que eles vençam as suas grandes dificuldades emocionais.
Essas 4 imperfeições colocadas por Allan Kardec, se nós formos pegar a primeira letra de cada uma delas, forma a palavra ópio, uma droga, porque nós estamos viciados nessas imperfeições. Nós estamos tão alucinadamente viciados nelas que nós somos, em verdade, indivíduos frágeis, porque lutamos para querer nos libertar delas, mas a nossa vontade não é forte e essas imperfeições nos dominam. Esse ópio nos escraviza e nós estamos há séculos e milênios consumindo esse, entre aspas, ópio, sem conseguir alcançar a felicidade. Para ter a condição de ingresso nessa nova sociedade, eu tenho que vencer esse ópio. E quais são essas 4 imperfeições? Primeira letra O com acento, ódio, vitória sobre o ódio. Segundo, a letra P, são as paixões envilecentes. É a vitória do homem sobre as suas paixões. Letra I, a inveja. E letra O, sem acento, o orgulho. Esse é o nosso ópio. O ódio, as paixões, a inveja, o orgulho. Quando nós conseguirmos nos desembaraçar dessas imperfeições, nós estamos chancelados para ingressarmos nessa nova realidade, nesse novo momento da nossa sociedade da Terra, porque na transformação dos nossos desejos, no uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio para construir uma condição mais feliz do ponto de vista espiritual, nós vamos nos desembaraçar dessas características e podermos, enfim, sentirmos a plenitude da possibilidade de permanecermos na Terra dentro dessas circunstâncias. Então, quem tem essa característica continua no planeta. Quem for mal, não tocado pelo bem, ou seja, não está usando a sua vontade de maneira correta, acaba migrando do planeta. Mas tem uma coisa interessante. É que o mundo que virá é chamado de mundo de regeneração. O nome não é mundo de regenerados. Se fosse mundo de regenerados, só teria alma regenerada nesses mundos. O mundo é de regeneração, porque é um mundo onde os espíritos ainda não estão regenerados, mas estão desejosos de mudar. Quando nós, dentro de nós próprios, somos ainda imperfeitos, temos defeitos, sei que tenho defeitos, mas eu quero vencer minha inveja. Eu quero vencer o meu orgulho. Eu quero amar a Deus. Eu quero amar o meu próximo. Eu quero verdadeiramente me identificar com a lei de Deus e vivê-la. Esse desejo, se ele for verdadeiro, se ele for um desejo de fato justo, se a minha vontade realmente for essa, eu pergunto a mim, qual é a tua vontade? A tua vontade realmente é mudar porque você quer ser melhor? Ou você está só dizendo isso para ganhar uma vaguinha? O que você quer de fato? Então, a vontade do Espírito, o desejo verdadeiro dele, o ardor da alma de querer ser diferente, determina a permanência ou não do Espírito neste orbe, ainda que ele não tenha todas as condições. Ainda que ele não tenha. E o que está reservado para aquela circunstância na qual o sujeito é mau? Eu sou mau, mas eu me arrependo do que eu faço, eu choro, me arrependo, lamento, fico me punindo pelo que eu fiz, aí faço de novo. Eu não estou na condição de realmente um espírito que se modificou. Não estou. Também não estou na condição do espírito que está mostrando um desejo ardente de mudar, que está lutando contra as suas imperfeições. Ainda não estou nessa condição. Mas eu já tenho uma característica. Eu já demonstro os primeiros rudimentos do meu desejo de mudar. O que a obra básica fala sobre isso? Está lá no item 32, do capítulo 18. Lá diz assim: os espíritos que não tiverem a plena condição de permanência no mundo de regeneração, eles podem permanecer
sob a condição de demonstrarem esforço de mudança. Comparando isso com a nossa condição de aula, nossos alunos na escola, nós poderíamos dizer que ele é como se fosse um aluno em dependência. Ele passou para a série seguinte, mas está devendo matemática ainda. Então, você vai ficar na 8ª série, vai ficar. Então, eu transfiro o aluno para o ano seguinte. Você vai fazer o 9º ano, pronto, vai fazer. Mas você ficou retido pelo processo que a gente viveu no ano passado, em que você não foi aprovado em matemática. Então, você vai fazer também a matemática da 7ª e as matérias do 9º ano e a matemática do 8º. Então, um aluno em dependência é aquele que está, mas não está totalmente nessa série. Ele pode, se não aprovar lá, voltar para a série anterior. É mais ou menos isso que acontece. Diz a literatura espírita que alguns de nós, em virtude das circunstâncias nas quais nos encontramos, podemos ficar em dependência no mundo de regeneração. Ingressa na sociedade, mas com um pezinho lá atrás. Um pezinho que não me permite permanecer verdadeiramente aqui se eu não fizer as mudanças que eu tenho para fazer. E aí, o que vai acontecer conosco? Vai viver numa sociedade de regeneração, vai experimentar estar com os outros, mas estará em observação. Para verificar se sua vontade é firme, se sua vontade verdadeiramente está empenhada em ser um instrumento da sua transformação espiritual. Se sua vontade realmente está voltada para uma mudança íntima. Se o indivíduo não apresenta isso, se ele não demonstra um ardente desejo de ser diferente, então, em breve tempo, depois de algumas existências em que se percebe que ele não aplica a sua vontade na direção correta, os espíritos irão dizer, meu amigo, nós até que tentamos, nós lhe demos muitas oportunidades. Acreditamos que você realmente estava empenhado na sua mudança interior. Acreditamos que você poderia, sim, fazer a sua transformação, que você poderia empregar a sua vontade nesse desejo de ser diferente. Mas a conclusão de tudo que nós estamos chegando é que você realmente não demonstra a vontade que deveria ter. Então, pelo fato de não existir em você as condições mínimas de permanência, você volta para o mundo de regeneração. Aí ele experimenta a chamada migração tardia, em que todo mundo já foi, ele não foi, ficou do lado de cá rindo de quem foi, e agora chegou a vez de dizer, colega, também não deu para você. Aqui você não poderá ficar. E o espírito, então, migra para um mundo de provas e expiações, por lhe ser típica a condição ainda interior, semelhante a de um mundo de provas e expiações. Não é um retrocesso espiritual, não é um retrocesso. É, na verdade, uma revelação a ele do real estado em que ele se encontra. Porque ele poderia ter permanecido se tivesse utilizado de toda a sua vontade para promover a sua mudança. Mas foi o próprio indivíduo, o próprio espírito que, diante da perspectiva de mudança e de permanência nas suas imperfeições, fez a decisão. Não quero ir. Vou preferir ser imperfeito como sou. Me sinto mais à vontade convivendo com as minhas imperfeições morais. Gosto mais de ser como eu sou. E aí revela o seu lado de síndrome de Gabriela, no qual diz, eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou querer ser sempre assim. E aí o espírito é migrado de volta. A vontade, portanto, é a grande chave que pode oferecer para nós a condição de felicidade ou de infelicidade a partir da maneira como nós lidamos com as perspectivas de crescimento, as oportunidades que nos surgem e como nós nos valemos dela para realizar ou não um mecanismo de mudança dentro das nossas almas. Se nós consultássemos os evangelhos para tentar encaixar essas discussões
nas histórias que os textos evangélicos produzem, nós encontraríamos duas histórias que parecem muito semelhantes, mas que, na essência, são profundamente distintas. A cura dos cegos, feita por Jesus. Nós vamos perceber, dentro da narrativa evangélica, que existe no corpo do texto dos evangelistas narrativas diferentes sobre isso. Nós temos uma narrativa que é a cura do cego de Jericó, apresentado na narrativa de João como sendo Bartimeu. O cego de Jericó. Conta-se, e está nos evangelhos, que Jesus passava pela cidade de Jericó, quando, de repente, Bartimeu, ouvindo as pessoas dizerem que Jesus estava passando, ele, de onde estava, grita para a multidão, a fim de que seja ouvido por Jesus. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa hora, as pessoas que estão em volta dele o recriminam, dizendo: cala a tua boca, você acha que ele vai ouvir um cego? Você acha que ele vai ouvir um cego? E aí, trata-se de uma questão bem interessante nesse ponto. Por que eles dizem, ele não vai querer ouvir um cego? Porque um cego, para eles, era um ser desprezível. Se nós bem lembrarmos, o nome do cego era Bartimeu. E o que tem a ver em ter o nome de Bartimeu? Quando Jesus se referia a Pedro, dizia Simão Bar-Jonas. O que significa Bar-Jonas? Simão Bar-Jonas. Bar, em aramaico, significa filho de. Então, Simão Bar-Jonas é Simão, filho de Jonas. Se o nome dele era Bartimeu, qual era o nome dele? Filho de Timeu. E o nome dele qual era? Ele não tem nome. Ele é apenas Bartimeu. Ele não tem uma identificação específica. Ele não possui um nome no Evangelho. Ele é chamado como o filho de Timeu, mas seu nome não é apresentado. Bartimeu, portanto, está sentado na pedra e clama por Jesus. E o seu clamor é muito interessante, porque ele diz: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós que somos cristãos não temos uma noção muito exata do que significa o que ele disse para Jesus. Mas chamar Jesus de o Filho de Davi significa eu te reconheço como descendente de Davi. O descendente de Davi é o Messias, porque o Messias viria da tribo de Judá e da casa de Davi. A tribo de Judá, dentro da tribo de Judá havia nascido Davi, e o Messias seria um descendente de Davi. Como Davi havia sido rei, a crença era de que, num dado momento da história, um dos descendentes de Davi, portanto, um herdeiro do trono, porque Davi era rei, da dinastia de Davi, nasceria. E esse seria o rei de Israel. Muito lógico. Eu tenho um rei, seus filhos e netos são naturalmente os descendentes dessa linhagem, e num dado momento vai nascer um descendente de Davi, que vai ser o Messias, o rei de Israel. Por que Jesus era chamado de o rei dos judeus, ou que seu crime diante do Império Romano foi dado para ser o rei de Israel? Jesus de Nazaré, INRI, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Esse foi o crime dele. Então, por que Jesus era chamado de o rei dos judeus? Porque era filho de Davi. O Messias era o filho de Davi. Então, quando alguém dizia, tu és o filho de Davi, eu estou dizendo, eu te reconheço como Messias, eu te reconheço como o esperado, eu te reconheço como o Senhor desta terra, eu te reconheço como nosso rei, eu dou a ti as honras e todas as glórias de Israel.
Tu és a autoridade entre nós. Tu és o poderoso, porque tu és quem herda o trono, o cetro e todo o poder da nossa sociedade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Todo-Poderoso, Messias de Israel, o esperado de tantos séculos, Senhor, misericórdia por mim. E os homens em sua volta diziam: ele não vai querer te ouvir. E quando diziam isso, ele gritava ainda mais alto. Ele repetia seu pedido para que Jesus o ouvissem. E de repente Jesus disse: venha até mim. E aí conta a narrativa que ele tirou a capa e levantou-se e foi na direção de Jesus. E ao aproximar-se dele, Jesus perguntou: o que tu queres que eu faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E o Cristo então o tocou e ele passou a ver. Não é lindo? Qual foi o elemento que provocou a cura de Bartimeu? A vontade. A vontade. Ele moveu-se dentro de si e tirou a capa, que, segundo os estudiosos, era usada pelos mendigos. Eles eram reconhecidos pela capa como sendo mendicantes. Quando Jesus os chama, ele diz: não preciso mais de ti. O Senhor me chamou, já estou curado antes mesmo de chegar diante dele. A certeza da cura, a certeza de que o Senhor o curaria, a vontade mobilizada para a transformação espiritual havia sido acionada e Bartimeu foi curado. Mas nós temos um segundo caso. Esse segundo caso é uma cura que somente o evangelista Marcos conta. Nenhum dos outros evangelhos fala dessa cura. Chama-se a cura do cego de Betsaida. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Se não me engano, a partir do versículo 26. Mas é no capítulo 8, com certeza. Nesse capítulo, fala-se o seguinte, que Jesus estava na cidade de Betsaida. Aí olha o que diz a narrativa. E trouxeram um cego a Jesus, pedindo-lhe que o curassem. Isso já diz tudo. Eu nem preciso ler o resto da história. Trouxeram um cego a Jesus e lhe pediam que o curassem. Então o cego não veio pela vontade própria. Ele não decidiu vir. Não foi de sua vontade vir. E não foi ele que pediu a cura. Os que estavam em seu derredor. A vontade quebrada, o desejo fraturado, a não vontade da mudança. E Jesus, diante desse homem, não cura diante do povo. Toma-o pela mão, leva-o para fora da cidade. E aí, cospe, mistura com a sua saliva, com a terra, faz uma papinha de saliva com terra e aplica nos olhos dele. Veja que é um instrumento de cura bem mais material do que ele usava tipicamente. Ele curava só com toque, com palavras, curava à distância. Mas esse ele vai curar com lama e saliva. Aplica isso nos olhos do cego e diz para ele: tu vês agora? E o cego responde: vejo os homens como árvores que andam. Então ele ainda não conseguia enxergar nada. Estava vendo tudo confuso. A cura não alcança o objetivo. Jesus, então, faz um novo procedimento nele, aí ele consegue ver. Então você vê como a vontade é imperiosa para o processo de transformação das criaturas. Por isso, nesses nossos dias de tantos tormentos em virtude do aproximar-se da regeneração, é imperioso decidirmos nós o que somos diante da vida. Se nós somos verdadeiramente alguém interessado em mudar ou não. Porque a nossa vontade vai determinar a nossa cura, a nossa libertação e o nosso dom de enxergarmos plenamente o que seja a vida.
Em síntese, vamos conseguir descobrir se nós ainda somos como o cego de Betsaida, que vai titubeante, levado pelos outros, sem vontade própria, para o encontro com o Mestre, ou se nós já vivemos o esplendor da vida de Bartimeu, que reconhece Jesus, lança fora a sua capa e sai, ainda que cego, procurando o Mestre, para ajoelhar-se diante dele e pedir: Senhor, que eu veja. Pensemos nisso e decidamos pelas nossas vidas, sabendo que a vontade, indiscutivelmente, será sempre o instrumento da nossa transformação espiritual. Então vamos orar. Senhor dos nossos corações, derrama tua misericórdia sobre as nossas almas ainda frágeis, para que a compreensão do teu evangelho, para que a lucidez que alcança as nossas almas a partir do contato com a mensagem espírita, possa auxiliar os nossos corações a verdadeiramente empreenderem a mudança que precisa ser feita. Ajuda-nos, Senhor da vida, a identificarmos os nossos corações com aquilo que já sabemos. Orienta os nossos passos para que o Espiritismo não nos seja somente um saber que visita os nossos cérebros, mas uma mensagem que habita permanentemente os nossos corações. Senhor, orienta-nos a cada dia para sabermos experimentar o que sabemos no nosso lar, na vivência com os nossos entes queridos, no exercício das nossas virtudes com aqueles que nos conferiste a condição de familiar. Dulcifica assim as nossas palavras, envolve os nossos sentimentos do amor e oferece a cada um de nós a força necessária para que possamos empreender a busca daqueles a quem perdemos, o resgate das relações rompidas, o dom de nos emocionarmos ainda com as nossas conquistas no campo moral. Senhor da vida, não deixa que desistamos de nós próprios, não deixa que a nossa vontade se amolente diante da perversidade do homem e não permite, Senhor, que nos afastemos de Ti, mas concede-nos a compreensão de cada vez mais aproximarmos as nossas vidas do ideal maior que Tu nos apresentas. Que o Teu amor esteja conosco, Senhor, inspirando os nossos dias, guardando as nossas almas na paz que Tu reservas aos que Te obedecem e oferecendo aos nossos corações a serenidade da vida e o dom de nos apaixonarmos cada vez mais pelos grandes e majestosos mecanismos da nossa própria existência em nos apontar os rumos do amor como a única forma de sermos felizes. Dulcifica a nossa vontade, Senhor. Ampara as nossas decisões e guarda os nossos corações na Tua paz e na Tua infinita misericórdia.